Fala, gente linda do meu coração. No vídeo de hoje vamos falar sobre o novo documentário da Netflix, O Mistério de Marilyn Monroe, com cenas e gravações inéditas sobre a vida e a morte da atriz. Bom, esse é um documentário da Emma Cooper que vai trazer uma série de imagens do autor de um best-seller sobre a morte da Marilyn, Anthony Summer, e com várias gravações inéditas, material inédito da Marilyn, de vários parentes, de pessoas que tiveram contatos, parentes não, de pessoas que tiveram contatos com a Marilyn, de atores, pessoas que contracenaram com ela, maquiador, cabeleireiro, amigos, enfim, uma série de pessoas que de uma forma tiveram contato com ela, que vão tentar desmiuçar e tentar entender o que aconteceu, afinal de contas, nessa noite, lá em 62, comemorando os 60 anos de morte. Não sei se a gente pode comemorar. Não sei se é comemoração. De uma forma, homenageando, né, a Marilyn pelos 60 anos do seu passamento aqui no mundo. Seu, né? Passamento, Gostou, né? Mas antes da gente continuar, não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Você já sabe que quando a gente aparece assim com um quadro meio diferente, é porque a gente acabou de sair de uma live, então a gente acabou de participar do Falando Nisso com o Marcelo Bassoli, a gente conversou bastante sobre a Studios, falamos sobre hambúrguer, falamos sobre licença, falamos sobre um monte de coisa. Foi ótimo. Então não deixa de procurar depois aqui quando acabar o vídeo para vocês assistir e clica no sininho que a gente já tá tentando acertar o próximo Falando Nisso aí, vocês vão gostar. E toda semana tem vídeo novo aqui no canal, né? Então não deixa de se inscrever. É respeitoso? É muito respeitoso. Assim, eu adoro Marilyn, já assisti vários documentários sobre a morte dela. Eu sou fascinada por... Ela está em cima da sua cabeça. É verdade, nossa, a Marilyn tá ali em cima. Eu amo Marilyn, adoro ela. E, assim, é um mistério, afinal de contas, ela se matou, ela foi assassinada, foi um acidente, tem essas três possibilidades, né? Já que ela foi encontrada pela senhora que trabalhava na casa dela, alguns chamam de governanta, housekeeper, várias coisas. Mas uma senhora trabalhava na casa dela, encontra a Marilyn pela manhã, nua na cama, vestindo apenas Chanel número 5, né? E ela estaria morta. E depois da autópsia foi verificado que ela teria tido uma overdose de vários medicamentos que levaram à sua morte. Então algumas pessoas acreditam que ela pode ter... ela estava segurando o telefone na mão também. Quando eles encontram o corpo dela, ela estaria com o telefone na mão. Então alguns pensam, será que ela estava se despedindo de alguém no telefone? Será que ela tentou pedir socorro, passou mal? Será que ela exagerou em alguma dose e nem percebeu com quem que ela falava? Com quem foi o último telefonema dela? Porque naquela época não ficava registrado, né? Parece que, eu não sei se exatamente você tinha como resgatar isso, mas é porque muita coisa envolvendo a Marilyn, pelas pessoas de poder com quem ela se relacionava, ficou encoberto. E o documentário fala muito sobre isso, né? Sobre, eles não chegam a uma conclusão, você não vai assistir, já estou dando um spoiler grande, mas você não vai chegar a uma conclusão, afinal de contas, que nenhum documentário sério vai dizer pra você foi isso, foi aquilo, se não tiver realmente uma prova cabal. Foi reaberto, inclusive, o caso da Marilyn em 82, lá pelo promotor de Los Angeles, para tentar descobrir, e não conseguiram chegar a nenhuma prova conclusiva. E o interessante do documentário é você ouvir a Marilyn em vários momentos. Eles têm registro de áudio da Marilyn falando. E como que ficou a autorização para esse troço? Tá tudo isso autorizado? Porque tudo isso faz parte do material que o Anthony Summer utilizou para escrever uma biografia, foi autorizada. Eu não sei quem detém os direitos autorais, porque a Marilyn, ela era adotada, né? Não sei se ela ainda tem algum parente vivo, ela não tinha muita ligação com parentes e ela foi abandonada na infância. Inclusive é uma grande temática da vida da Marilyn, ela ser uma órfã abandonada e não ter essa questão de origem, de raiz para ela. Isso foi uma temática muito forte para ela na vida toda. E o fato dela estar ligada com os Kennedy, né, é que também um outro ponto assim, muito interessante da vida dela, afinal de contas, como era essa ligação com os Kennedy, inclusive não só com o Bob, com o presidente, né, que é o Bob, o irmão que era o procurador, o Jack, mas também com um cunhado que era casado com uma das irmãs do... Você está chamando o Kennedy de Bob? É como o documentário e como o pessoal falava, né? Muita intimidade. E o Lanford, que é um ator, né, da época, muito famoso, que era casado com uma das irmãs Kennedy. E ele tinha uma casa de praia em Malibu,
que era o ponte do fervo da época, tá? Então era o ponte do fervo dos políticos e dos artistas, era um local de encontro e de vivências. Altas festas maravilhosas, incríveis aconteciam naquele espaço. E a Marilyn parece que teria sido um desses momentos que ela conheceu os irmãos, né? E ela, inclusive, alguns dizem que ela teve uma relação amorosa com os dois, não no mesmo momento, mas assim, ao mesmo tempo. Ela saía com os dois, não quer dizer que estava no mesmo lugar, tá? Não disse isso. O documentário também não fala, mas diz que ela tinha encontros com os dois durante o mesmo período, tá? Mas ela teria uma relação mais forte com o presidente. E o presidente também teria uma relação muito forte com ela. E o grande problema é que eles também mostram uma situação que é muito engraçada, tem muito a ver com os dias de hoje, é que, preocupado com essa ligação que a Marilyn, e que inclusive os Kennedy tinha com todo esse pessoal badalado de Hollywood, a inteligência começa a investigar os artistas e a categorizá-los, até porque você tem que pensar que você está exatamente durante a Guerra Fria, Fidel assumindo e tomando Cuba, a União Soviética se enfiando aqui na América Latina de alguma forma e tendo um ponto de influência. E isso tudo fez com que a Marilyn fosse categorizada pela inteligência americana como esquerdista. Está escrito isso lá no documento, sensacional, né? E eles mostram isso no documentário. E por que ela foi categorizada como esquerdista e começou a conversar com ele lá na casa dos Lanford sobre testes nucleares, e ela achava isso muito imoral, usar uma bomba atômica para atingir um outro país, ela achava que era uma guerra injusta, né? Então, depois que eles, inclusive a casa dos Lanford era grampeada, todo o balacobaco, o vucu-vucu que acontecia lá, era tudo ouvido pela inteligência, porque eles estavam enfiados lá. Quando eles ouviram, juntando os pontinhos, Marilyn, essa mulher que ninguém consegue entender bem, que é uma mulher meio que difícil de compreender, envolvida com essa gente toda, um sex symbol, uma pessoa que está com uma mídia bombada no mundo, né, daquela época. Até hoje, né, é um grande vulto, um grande mito até hoje. Esquerdista, né, comunista, e falando, e tendo acesso, inclusive, o Kennedy conta para ela que ele estava indo naquele final de semana assistir um exercício de teste nuclear, de bomba nuclear. Aí eles pensaram, essa mulher pode abrir o bico para qualquer um. Eu vou falar com o Bob, porque é para acabar com essa relação. Conseguiram fazer com que Bob, então, não quisesse mais saber de Marilyn e liga para ela e fala para ela, nunca mais entre em contato, nunca mais falar comigo, não quero mais saber de você, o que deixou ela arrasada. Ficou devastada. Isso está no documentário. Está no documentário, que é inclusive um dos pontos que é a derrocada dela, que ela começa, o último ano da vida dela, ela está descendo a ladeira abaixo, né? Ela tá mal pra caramba, é visível para todo mundo que contracena, que fez os últimos filmes com ela, que convive com ela, que ela tá num declínio emocional. E o próprio psiquiatra, você também tem acesso a alguns escritos do psiquiatra dela, que já é falecido, o último psiquiatra dela. E também uma coisa que é muito interessante, que como psiquiatra ele achava que ela tinha esse problema sobre orfandade, sobre falta de família, ele levava a Marilyn para conviver com a família dele, para a família dele ser a segunda família da Marilyn. Então Marilyn vivia enfiada na casa dele. O psiquiatra dela emprestou a família dele. Super profissional. E mandava quando viajava, toma conta dela e que ela não está estável. Mas os filhos dizem que eles não tinham, o pai não tinha nenhum indício de que ela fosse se suicidar. O filho é entrevistado, aparece o áudio da entrevista dele. Ele diz que ele não quer comentar se o pai acha que foi o que aconteceu com ele. Mas ele dá a entender que haveria, na verdade, muito mais uma questão ligada com os Kennedy. Ele fala até pro cara que está investigando. Onde estava Bob Kennedy no dia que Marilyn morreu? E o documentário vai atrás. Não vou contar, não. Deixa você lá ver, tá? É série, é filme? É um filme de 1h40, tá bem dirigido, com bons cortes. A Emma fez um trabalho bem bacana, bem respeitoso. Acho que o fã de Marilyn vai curtir. Não tem nada assim de explodir a cabeça, mas eu acho que é muito legal o acesso que ele teve à família do último psiquiatra, aos escritos do último psiquiatra, ao que ele escrevia sobre o que ele conseguia identificar dela, da personalidade dela, dos problemas que ela tinha, né?
Consegui, inclusive, também ter acesso a algumas pessoas que talvez colaborassem para uma outra teoria de que Marilyn teria sido encontrada ainda inconsciente, mas com vida, e foi socorrida numa ambulância, morreu na ambulância e volta para casa. E aí ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. Eles conseguem... Isso foi antes disso? Ela vai para o hospital? Tem uma teoria, inclusive tem um pessoal que trabalhou na ambulância, no serviço da ambulância, são 7 pessoas envolvidas, todos confirmando a mesmíssima história de que Marilyn foi encontrada desacordada, foi levada junto com o seu psiquiatra dentro de uma ambulância para o Hospital St. John, e no meio do caminho ela faleceu. E no meio do caminho eles decidem então voltar para casa com o corpo da Marilyn, em vez de levar para o hospital. Eles resolvem voltar, botam Marilyn de volta na cama, e chamam então aí já o ML. Acho que esse psiquiatra é um exemplo, né? O filho tenta passar um pano, né? Para tentar aliviar a barra, mas assim, bem interessante, traz novos, realmente tem gravações inéditas, tem várias falas da Marilyn, tem esse pessoal todo sendo entrevistado. Eles usam muito aquela ideia que o documentário americano gosta muito, de fazer cenas dramatizadas. Então você tem, por exemplo, o áudio da pessoa que foi gravado na década de 80, 60, que faz parte do acervo lá do Anthony, e depois ele bota uma foto, uma imagem ilustrativa, encenada, para de alguma forma você ter um background para aquela voz que você está ouvindo. Então eles usam bastante esse recurso, mas não chega a tirar o brilho do documentário não, mas tem bastante cena nesse sentido. Netflix. Então é isso, né? Mais alguma coisa que você Não é isso, assistam, bem bacana. Então se você não se inscreveu, chegou até aqui agora, se inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu joinha pro nosso vídeo, fala qual você acha a teoria, o que aconteceu com a Marilyn, se ela foi assassinada, se ela morreu sem querer, se ela se matou. Conta aqui pra gente a sua ideia do que aconteceu com a Marilyn. E procura a gente lá nas redes sociais, é só Procuradores Faladores que você vai encontrar. Instagram, Twitter, até Facebook, Spotify, a gente está lá, né, com um projeto falando nisso. E em breve no Orkut, será? Uma comunidade no Orkut? Opa, eu quero voltar. Será? Valeu, até a próxima. In 1982, Los Angeles reopened the case of Marilyn Monroe's death. After 20 years, it's time to clear up this case once and for all. the interviews have never been heard until now.